Olá, aqui será apresentado o trabalho de função de transferência em um motor de corrente contínua, solicitado na disciplina de tópicos especiais em automação. Nosso grupo é formado por Emerson Renê Santos Pereira, Roger Luiz de França Bueno, que sou eu, e Marcos Vinícius Carvalho Amaral. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco dos motores elétricos. O ano de 1886 pode ser considerado como o ano de nascimento da máquina elétrica, pois foi nessa data que o cientista alemão Werner von Siemens inventou o primeiro gerador de corrente contínua autoinduzido. Porém, essa invenção só foi possível graças à contribuição de diversos cientistas ao longo da história. William Gilbert, em 1600, descreveu a força de atração magnética. Embora o grego Tales de Mileto já tivesse percebido o fenômeno em 641 a.C., sabe como é a ciência, né? Percebeu, mas não descreveu, perdeu. Foi Gilbert quem levou os créditos. Outra contribuição importante foi do cientista Hans, que em 1820 percebeu a relação entre magnetismo e eletricidade. Já Mortis Jacob desenvolveu o motor elétrico de sucesso em 1838. Existem algumas variações nos motores elétricos. Dentre elas, os motores de corrente contínua, denominados como CC, de corrente alternada, abreviados como CA, e até mesmo os motores híbridos, que contam com um sistema integrado desses dois tipos. As principais diferenças entre os motores CC e os motores CA são a distância em que a corrente é transmitida, as perdas de energia e o sentido da corrente. Em relação ao sentido da corrente, na corrente contínua, todos os elétrons seguem um fluxo direcional único, estabilizando a carga. Bons exemplos de sistema de corrente contínua são as pilhas e os painéis solares. Enquanto isso, a corrente alternada caracteriza-se pela movimentação errática de seus elétrons, já que eles podem mudar de direção constantemente, até 60 vezes por segundo. Uma das maiores vantagens da corrente alternada está em sua capacidade de ser transportada por longas distâncias. Por esse motivo, ela é muito utilizada em linhas de transmissão de usinas elétricas, passando por transformadores até que chegue à residência das pessoas na tensão adequada. Alguns dos componentes básicos de um sistema, de um motor de corrente contínua, estão apresentados na imagem a seguir. Aqui nós temos as escovas, nós temos o eixo com rolamentos, temos o comutador e os ímãs permanentes. E aqui também conta com o enrolamento do rotor. Quando aplicada uma diferença de potencial elétrico nas escovas, uma corrente elétrica flui no circuito, passando pelo comutador e chegando à bobina, fazendo rotacionar. Conforme a rotação, os comutadores alternam os contatos com as escovas, fazendo com que o lado esquerdo da corrente flua para dentro e o lado direito sempre para fora, resultando em um torque no rotor que pode ser aproveitado para diversas aplicações. As principais vantagens do motor CC são ter controle de velocidade por uma ampla faixa de valores acima e abaixo do valor nominal, ser possível acelerar, frear e reverter o sentido de rotação de forma rápida, permitir variar a sua velocidade mantendo seu torque constante, possuir alto conjugado de partida, que também é conhecido como torque ou força de arranque, e ter conversores necessários para o seu controle menos volumoso. Por suas vantagens, o motor de corrente contínua são muito usados e possuem diversas aplicações, como, por exemplo, brinquedos, eletrodomésticos, máquinas industriais, veículos elétricos, entre outros. Bom, a função de transferência. O sistema que a gente utilizou para fazer o projeto foi esse daqui. E aqui ao lado a gente pode observar o diagrama de blocos. A gente percebe que tem os parâmetros elétricos e os parâmetros mecânicos. Aqui também a gente vê a presença de um kT, que seria uma constante, que relaciona o torque com a corrente. E o Kb, que seria a constante de força eletromotriz. A entrada seria a voltagem na armadura e nesse caso seria a saída a velocidade ômega, que seria a velocidade angular. Mas na verdade na função de transferência a saída seria o θm, a que a gente vai calcular agora. Pronto, dados de entrada. Foi dado no sistema esse gráfico aqui ao lado que a gente pode ter algumas informações. Seria o torque bloqueado de 500 Nm, o EA, que é a tensão na armadura de 100 volts, e a velocidade angular m é igual a 50 radianes por segundo. O restante foi o que a gente que estipulou mesmo. O primeiro passo para definir a função de transferência é escrever a equação da malha ao longo do circuito da armadura na transformada de Laplace.
que seria em função de S, onde RA seria a resistência, IA seria a corrente, o LA seria a indutância e o VCE seria a força contra a eletromotriz, enquanto, no caso, a soma de tudo isso seria igual à tensão de S, óbvio. Bom, aqui a gente pode observar já a presença do KCE, que seria a constante de proporcionalidade da força contra a eletromotriz. A gente tem que o VCE de T é igual a essa constante multiplicada pela derivada do θm de T dt. E aí a gente aplica a transformada de Laplace e a gente tem essa equação aqui representando a força contra a eletromotriz. No diagrama de blocos a gente viu que também tinha a presença de um Kt. Esse Kt seria a constante de proporcionalidade do torque em relação, no caso, à corrente. Aí, isolando a corrente, a gente tem que a corrente de S, né, é igual ao torque M de S dividido pelo Kt. Aí substitui naquela equação da malha desse slide aqui, do slide 15, e a gente tem que tudo isso é equivalente ao EAS. Agora a gente tem que substituir o θm, porque a nossa função de transferência, o Tm, desculpa, porque a nossa função de transferência é igual ao θm de S sobre a EA de S, que seria o deslocamento angular sobre a tensão. O torque seria igual ao J, no caso, os componentes mecânicos, né, multiplicado pelo θm. Isolando isso daqui na função, a gente tem que RA mais LA de S multiplicado por JM desse ao quadrado, mais DMS dividido pelo Kt, mais a constante de força contra a eletromotriz S, multiplicado pelo θm de S é igual à tensão de S. Isso no caso, a gente só pegou essas equações aqui, essa equação aqui, substituiu nessa equação e isolou o θm de S. Agora a gente tem que F de S é igual ao θm de S sobre A de S. E aqui a gente tem a nossa função de transferência. O LA aqui não está presente porque a gente considerou que o LA seria muito pequeno, comparado à resistência e comparado aos outros fatores. No caso, a dinâmica mecânica seria mais lenta do que a elétrica. Antes de substituirmos os dados da equação, a gente precisa encontrar o JM, o DM, o KCE e o KT. Para aí a gente só ter a equação com a variável, que a variável seria S. O KCE a gente pode encontrar pela seguinte equação, que é a sobre o ômega vazio. Esse ômega vazio foi aquele ômega que a gente encontrou lá no início, naquele gráfico. O Kt, que é o torque bloqueado, dividido por EA, e aí a gente tem os resultados. O JM e o DM, a gente tem que fazer esse sistema aqui de equivalência, porque o sistema tem engrenagem, né? Então, a gente tem aqui os resultados, é só substituir na equação, e a gente tem a função de transferência. Como a Emerson falou, para encontrar a nossa função de transferência, é necessário uma entrada e uma saída para achar o F de S. A entrada, temos a tensão na armadura do motor, e a saída é o deslocamento angular, o θ. Assim, é possível encontrar a função de transferência e prosseguir plotando o gráfico e achando a inversa de Laplace. Encontrada a função de transferência f de s, é adicionado uma entrada do degrau unitário 1 sobre s, e assim encontramos c de s. No entanto, quando fazemos a inversa de Laplace de c de s, encontramos a velocidade angular. No entanto, a saída desejada para o projeto é o deslocamento angular. Dessa forma, é necessário fazer a integral desta função encontrada para sair da velocidade angular para o deslocamento angular, já que a integral é a inversa da derivada. Encontrando a função de deslocamento angular no tempo, é possível plotar o gráfico do deslocamento angular, como também a da frequência. Aqui temos os gráficos plotados. O primeiro é em relação ao deslocamento angular no tempo, né, que é o θ, e o segundo o c de s, que é a função da frequência. Ambos tiveram entrada 1 sobre s, o degrau unitário. Por fim, temos as referências utilizadas no trabalho. A primeira trata de teorias a respeito de motores corrente contínua e corrente alternada. A segunda referência é o livro-texto da disciplina de controle. E por último, foi onde encontramos o diagrama de blocos do motor de corrente contínua utilizado no problema estudado. Era isso e obrigado.